Oi pessoal, boa noite. Tá dando para ouvir direitinho? Tudo bem? Imagem, som. Um minutinho a gente começa, tá? Ok, só um instante. Prontinho. Vamos começar. Ok. Deixa eu só aumentar minha tela aqui para eu enxergar melhor as letras, porque senão as perguntas de vocês eu não enxergo direito. Boa noite, Magali. Boa noite, Leila, Regina, Rosvita, Leandro, Tânia, Jussada, Aline, Elaine, Juliana, Jax, Pati, Cleonice, Miriam, Suzana, Deise, Maria das Graças, Marília, Ítalo Duarte, Alda Mota, Fernanda Barreto, boa noite, Leia Denise, Átima Campos, Selma Nunes, Magali Nelson, Paulo César. Um abração a todos que estão chegando, pessoal. Meire, Lourenço, Ana Maria de Souza, Lúcia Azevedo, Márcia Porto, Heloísa Cunha, Francisco Canindi, Adriana Sampaio, Marcione Luz. Vamos lá, né? Vamos começar. Um grande abraço. Vamos iniciar nosso estudo de hoje, que é do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, né? Através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós já estamos no capítulo 38, né? Desse livro. Então nós vamos dar sequência daqui a pouquinho, tá? Então vamos elevar o pensamento a nosso Mestre Jesus, suplicando as suas bênçãos para a noite de hoje, envolvendo os nossos corações em sua paz, em seu amor, na sua luz. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos mais essa noite de estudos, ampliando os nossos conceitos, dulcificando os nossos corações, sublimando as nossas intenções, as nossas metas existenciais e clareando os horizontes para o nosso espírito imortal. Abençoa, Senhor, todos os lares aqui representados, todas as casas espíritas aqui representadas, todas as instituições beneficentes, benemerentes aqui representadas pelos seus dirigentes, participantes, colaboradores, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Também pedimos, Senhor, em benefício dos espíritos necessitados, que possam receber neste momento as tuas bênçãos a se derramarem sobre todos nós, quais uma cascata de eflúvios divinos, curando as nossas chagas perispirituais, morais, espirituais. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua luz esteja sempre norteando os nossos passos. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos em frente, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Essa é uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em nossa cidade. E estamos aí já quase no final, né? Estamos nos últimos capítulos, eu acho que é o penúltimo capítulo, se não me engano, do livro Entre a Terra e o Céu, que é um livro maravilhoso, né?
Então nós estamos no capítulo 38, tá? É claro que aqueles que têm acompanhado vão se situar mais facilmente, mas mesmo quem não tem acompanhado o estudo, vai ficando atento, releve algumas dificuldades, porque sempre vai tirar elementos importantes, elementos construtivos para o entendimento espiritual, tá bom? E qualquer dúvida aí vocês vão perguntando, né? Então, nesse momento que a gente está aqui, o capítulo 38, inclusive tem como título Casamento Feliz, né? Casamento Feliz. E nesse capítulo, o Amaro, ele está chamando a atenção do Mário Silva, do enfermeiro, né, Mário Silva, para a, as características positivas da Antonina. Né? O Amaro, como que não quer nada, se aproximou do Mário Silva e começou a falar: Mário, você não pensa em constituir família, né? Você não pensa em estruturar a sua vida, né? A idade que você já está, tá? Você não pensa, né? Você não acha que a Antonina tem condições muito interessantes, né? Uma pessoa muito digna, né? Que todos admiram, todos gostam muito dela, tal. Espírita, né? Que a Antonina, que ela se tornou o eixo central, parece ser o espírito mais evoluído aqui nesse grupo familiar encarnado. Parece que a Antonina é a pessoa mais equilibrada aqui, né? O Amaro também demonstra uma condição diferenciada, mas ela parece ser, nesse momento aqui, o eixo central desse grupo, né? Ela conseguiu conquistar a simpatia de todo mundo, uma pessoa realmente muito querida no trabalho, uma mãe muito dedicada, tá? Cheia de predicados, né? Então o Amaro estava tentando chamar a atenção do Mário Silva para essa possibilidade, né? Por quê? Porque os dois estão ali. Ela é viúva e ele é solteiro. Então, por que não construírem, né, um laço e tal, né? A figura de Antonina penetrava-lhe agora os recessos do coração. O Mário Silva, né? Que ficou pensando depois da conversa do Amaro, né? O valor e a humildade com que a nobre criatura afrontava os mais difíceis problemas tocavam-lhe as fibras recônditas do ser. O sacrifício permanente pelos filhos, realizado com sincera alegria, o desprendimento natural das futilidades que costumam cegar o sentimento feminino, a solidariedade humana com que sabia pautar as relações com o próximo e, sobretudo, o caráter cristalino de que dava provas em todos os lances da vida comum, apareciam naquele instante em sua imaginação de modo diferente. Né? Para o Mário Silva, a Antonina surgiu como uma benfeitora, né? Salvadora para ele, inclusive, né? Porque naquele lance da morte do Júlio, ele se sentiu culpado e tal. Então ela surgiu na vida dele de modo salvador. Né? Se ele não tivesse participado do Evangelho no Lar, da Antonina com as filhas dela, né? Filho e filhas, né? Se não tivesse participado com ela no dia anterior, que ele foi visitar a família do Júlio, o Júlio, né, que estava doente, ele certamente teria feito alguma besteira, né? Teria feito algo muito grave, que poderia ser algo irremediável, materialmente falando, vamos dizer assim, né? Mas, como ele foi fazer o evangelho na casa dela, ele ouviu falar do perdão, as crianças comentaram sobre o perdão, a própria Antonina falou e tal. E depois, quando ele encontrou a família, né, que ele foi visitar, do Amado, da Zulmida, do Júlio e tal, diante da criança ali quase morrendo, ele teve ímpetos de matar a criança. Porque era um inimigo dele, na verdade era um amigo do passado que traiu a confiança dele, né? Mas ele teve ímpetos de matar aquela criança, aquele bebezinho de 1 ano. Só que aí ele lembrou do evangelho no lar da noite anterior, e aí ele se acalmou tal, mas ele se sentiu culpado, porque ele desejou que a criança morresse. Né? Inclusive ele emitiu fluidos obscuros para a criança. Né? Então ele se sentiu culpado
por ter colaborado ali de uma forma negativa com a morte do Júlio, né? E aí, nesse momento, a Antonina surgiu de uma forma salvadora, né? Porque no dia seguinte ele abriu o coração para ela, falou o que tinha acontecido, se sentia culpado e tal. Aí que ela pediu para eles visitarem a família, né? E demonstrar solidariedade, tentar ajudar, e foi o que mudou a situação. A partir dali, todo um processo de reerguimento, processo de aproximação dele com o Amaro e a Zulmira, e acabaram se tornando amigos, né? E estão aqui convivendo juntos, inclusive o Amaro chamando a atenção dele para a, a possibilidade de uma união com a Antonina e tal, né? Então aqui ele estava pensando nessa possibilidade. Absorto, parecia contemplar as roseiras lá fora, indiferente ao mundo exterior. Longos momentos passou assim, revivendo e meditando o passado. Em seguida, como se despertasse de longa fuga mental, encarou o amigo frente a frente e concordou: Amaro, tens razão. Não posso desobedecer ao comando da vida. Não puderam, contudo, prosseguir. A viúva e os filhinhos chegaram felizes, provocando a presença de Zulmira e Evelina, que vieram à recepção alegremente. Né? Ele decidiu ali, ele realmente, né, percebeu que o Amaro estava com a razão. E ele percebia, pelo jeito, né, o próprio Mário Silva, ele percebia que a vida estava levando ele para isso. Porque às vezes a gente pode se sentir inseguro diante de uma decisão ou outra, né? Será que amo o suficiente? Será que eu amo o suficiente? Será que é a pessoa certa? Tal? Mas existe uma leitura também a respeito da vida, a respeito do contexto em que as coisas estão se dando. Né? Existe uma leitura que a gente faz e que a gente também percebe que esse é o melhor caminho. Né? Muitas pessoas observam o contexto todo e falam, não, eu posso ter algumas dúvidas, mas o contexto todo é um contexto que me leva a tomar essa decisão. Né? Então ele percebeu que era o melhor a se fazer, né? E aí chegou a Antonina e as crianças e tal, né? Deixamos nossos amigos na doce algazarra da intimidade doméstica e voltamos ao nosso templo de serviço. Muitas indagações assaltavam-nos o pensamento, todavia Clarencio limitou-se a dizer: o tempo é como a onda, flui e reflui. Da nossa sementeira havemos de colher. Né? Deu uma filosofada aqui o Clarencio, né? O tempo é como uma onda, flui e reflui, né? Tem um fluxo e refluxo, né? Inclusive é cíclico, né? Tudo na vida é cíclico, os nossos encontros e desencontros, tudo isso são ciclos, né, que nos fazem nos aproximar, nos afastar de certas pessoas, voltar a aproximar novamente, né? Isso faz parte da vida. E conforme nós semeamos, nós colhemos. Então, nesse ir e vir da vida, nesse fluxo e refluxo, não apenas encontramos e desencontramos, aproximamos e afastamos e voltamos a reaproximar, mas também semeamos e colhemos. Semeamos simpatias, né? Semeamos bondade, alegria, auxílio, colhemos simpatia, amor, gratidão, né? Semeamos agressividade, semeamos discórdia e colheremos amarguras, dissabores, né? Tristezas, né? Antipatias, né? Então, nós vivemos todos nós estamos inseridos nesse contexto em que as leis divinas se expressam, né? Por isso que nós precisamos dar o melhor de nós, onde estivermos, né? Precisamos oferecer o melhor que nós possuímos para que a vida, no seu ir e vir, nos traga também o melhor, né? A gente aprende com os espíritos que quando a gente busca o melhor, a gente só pode esperar o melhor, né? A gente pode ficar tranquilo, porque virá o melhor. Ah, Alexandre, quer dizer que a gente não vai ter dificuldade? Não, nós teremos dificuldades.
Mas quando nós estamos buscando o melhor, mesmo com as dificuldades que vêm, nós vamos colhendo o melhor. O aprendizado, a experiência, o crescimento, né? Porque nós estamos no caminho correto, que é o caminho de buscar o bem, né? Mesmo em termos de tratamentos, né, psicológico, em termos de equilíbrio mental, em termos de equilíbrio emocional, pessoal, a grande saída dos nossos problemas, né, depois de décadas trabalhando na área da saúde mental, a gente vai aprendendo que a grande saída dos nossos problemas é a busca do bem. Porque o causador de todos os nossos problemas foi o fazer o mal, foi o semear o mal em todas as suas expressões, né? As suas multiformas, vamos dizer assim. Então, a grande saída dos nossos conflitos, dos nossos vazios, dos nossos traumas, a grande saída, a grande resolução de tudo isso é a busca do bem, em todas as suas multifaces também, né? Se nós estivermos buscando o bem, nós encontraremos. Claro que o desabafo, claro que as técnicas que podemos utilizar, claro que as desobsessões, claro que tudo isso vai surgir, inclusive as medicações, tudo isso vai surgir como recursos terapêuticos, né? Mas quando você vai buscando o bem, até a espiritualidade vai nos levando para os recursos que nós precisamos, né? E nós vamos nos reconstruindo após a colheita dos dissabores que a gente havia semeado, né? A Vina colocou, né? Mas machucamos a nós mesmos quando ferimos o próximo. Exatamente, é isso mesmo, Vina. Por isso que nós desequilibramos a nós mesmos, né? É como resultado do desequilíbrio que nós geramos para os outros, né? O próprio Clarencio disse aqui, na semana passada a gente estava comentando, né? Que nós seremos chamados a viver no inferno que criamos para os outros, né? Então, se você irradia energias de ódio, né, e gera um inferno na vida do outro, você vai ser convidado a participar do inferno que você criar para o outro, mais cedo ou mais tarde, né? Ok. O Aquino Teixeira. Para seguir a doutrina espírita é necessário largar minha religião, no caso o catolicismo? Não, de forma alguma, Aquino. De forma alguma. Isso tudo é de foro íntimo, são resoluções internas, né? Dentro do Espiritismo, ninguém exige que você faça um batismo no Espiritismo, que você se autodenomine espírita, que você... Não, ninguém força ninguém a isso. Quando a pessoa acha, né, que a crença espírita, que o está ajudando, que o está socorrendo, que o está esclarecendo, né, é digna de se tornar da sua religião, né, porque o Espiritismo é uma religião, embora alguns façam alguma confusão, mas é uma religião. Quando a pessoa acha que o Espiritismo é digno de ser sua religião, porque está lhe causando tanto bem, está levando a tanta consciência, tanta mudança, puxa vida, até por gratidão, eu posso chegar num ponto e falar assim, olha, hoje eu me sinto espírita, hoje eu acredito no Espiritismo, confio no Espiritismo, sigo o Espiritismo. Mas essa conclusão é um trabalhar interno, que não tem aplausos, nem, né? E nem uma pressão contrária, é uma consciência interna, né? Que ninguém vai cobrar que a pessoa faça, tá? Por isso que as pessoas podem participar das palestras, estudos, tal, mesmo sem serem espíritas, não tem problema nenhum, tá? Aliás, todos os participantes praticamente do espiritismo, eles vieram do catolicismo, quase que a maioria, né? Alguns já nasceram, eu nasci numa família espírita, mas não passei pelo catolicismo, mas a grande maioria dos frequentadores veio do catolicismo, né? Alguns continuam a vida inteira a participar do centro, vai na igreja e tal, mas é uma questão de fórum íntimo, tá? Não tem problema algum, não. Para nós, não. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, o Clarence falou, o tempo é como uma onda, flui e reflui, da nossa sementeira havemos de colher. Transcorridos alguns dias, amigos espirituais de Antonina trouxeram-lhe as boas novas do contrato promissor.
né? Quer dizer, a Antonina e o Mário Silva iriam se causar, se casar, né? Mário e a jovem viúva esperavam efetuar o matrimônio em breves dias. Visitamos o futuro casal diversas vezes antes do enlace, que todos nós aguardávamos contentes, né? Inclusive a espiritualidade costuma participar, desses eventos assim com muita alegria, né? Porque eles entendem mais do que nós, eles entendem a profundidade do que está ocorrendo. Então, o sentido do matrimônio para eles, né? Nesses casos, como esse caso aqui e muitos outros, né? Eles entendem a profundidade, o significado dessa união, porque eles conhecem o passado né, dos implicados aqui, eles conhecem os dramas, as dificuldades, têm ajudado há muitos anos, tal. Então eles dão um significado todo especial para momentos como esse, né? O Flávio Bayer colocou aqui, como se iniciar no caminho espírita? Flávio, é dessa forma que você está fazendo, é participando de estudos como esse, né? É tirando dúvidas, aí você vai lendo livros também. Quando der vontade, você vai conhecer uma casa espírita, vai assistir palestra, para fazer algum curso, um atendimento fraterno, é assim mesmo, tá? A gente vai começando assim, ouvindo, analisando, aprendendo, mudando, né? Experimentando algumas mudanças e aí vai, né? O Espiritismo ele tem uma vantagem assim, né? Que quanto mais perguntas a gente faz, mais respostas a gente vai obtendo, mais a gente vai entendendo a doutrina espírita, e a doutrina espírita não é contrária a questionamentos, pelo contrário, o espiritismo surgiu dos questionamentos, né? Você vê a pedra angular da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, surgiu, surgiu do questionamento. O próprio Livro dos Espíritos surgiu de perguntas que Allan Kardec fez que os espíritos responderam, né? Isso demonstra bem a característica da doutrina espírita, né? Que enfrenta as perguntas e dá respostas, né? É lógico que a gente não tem resposta para tudo, mas a doutrina espírita esclarece muita coisa, né? Então, quanto mais a gente vai participando, mais a gente vai questionando, mais a gente vai aprendendo, né? E aí a gente vai entendendo, né, como é que funciona o contato com a vida espiritual, como é que se relaciona a vida material com a vida espiritual, tá? Ok? Então vamos continuar. É, Amaro e Zulmira, reconhecidos aos gestos de amizade e carinho que recebiam constantemente dos noivos, ofereceram o lar para a cerimônia, que no dia marcado se realizou com o ato civil na mais acentuada simplicidade. Até porque a Antonina é espírita, né? O Mário Silva acho que não fazia questão também. Então fizeram só o casamento civil. Dentro do espiritismo não tem casamento espírita, tá, pessoal? A gente vê bem isso. Tem aquele livro Vereda Familiar, da Teresa de Brito, através do José Raul Teixeira. Tem um capítulo ali que é muito esclarecedor, né? Que ela fala a respeito de casamento e explica, né, a diferença que existe entre os demais cultos, que muitas vezes tem cerimônias e tal, mas no espiritismo não há cerimônia e nem deve haver casamento espírita, que se caracterize como um casamento espírita feito na casa espírita. Eu sei que o tema é um pouco polêmico, não vou nem entrar no mérito da coisa, mas ela esclarece e eu concordo bastante com ela, né? Não deve se configurar o casamento espírita, né? Casamento é uma lei civil, né? Que ela, inclusive, ela explica quando a gente juntou a ideia de Deus uniu, o que Deus uniu, o homem não separa, aquela história toda, causou uma série de dificuldades, né? Que a gente lida até hoje, em que as pessoas se sentem culpadas quando, né, não querem mais estar com o outro. Então criou uma série de dificuldades. É uma lei civil que visa regular
a relação que se estabelece entre duas pessoas que querem viver juntas, né? Então o Espiritismo reconhece essa lei civil, mas acha por bem, né, dentro da doutrina, não configurar o casamento espírita. Né? Nem as preces especiais para os noivos, aquela coisa toda. Né? A Teresa de Brito recomenda que não se faça isso, eu concordo com ela. Né? Que senão, devagarzinho, passo a passo, daqui a pouco a gente está lá fazendo a mesma coisa que outras religiões fazem, né? Se torna um comércio em torno do casamento, em torno da cerimônia, em torno do... E aí não é o caminho que o Espiritismo precisa trilhar, tá? Não é o caminho do Espiritismo. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Muitos companheiros de nosso plano acorreram à residência do ferroviário, inclusive as freiras desencarnadas que consagravam ao enfermeiro particular estima. Quer dizer, muitos, muitos espíritos, né? Amigos do casal, muitos, porque nós temos espíritos amigos de outras encarnações, do plano espiritual, tem um monte de gente que nós conhecemos há muito tempo, há muitos séculos, né? E que estão vivendo a sua vida aí, às vezes vêm nos visitar, né? E uma ocasião como essa, que é um casamento, né? Que é uma união, né? Importante, um passo importante na nossa vida. A Joana de Ângeles fala que o casamento é um passo importante pelo significado que tem, né? É um passo de amadurecimento, de compartilhamento que você tem com alguém, das suas questões mais profundas, da sua vida, né? Então ela fala que é um passo importante o casamento, né? Ela fala isso no livro Amor Imbatível Amor, através do Divaldo, né? Então, assim, é um passo importante. Por isso que os espíritos eles participam com muita alegria de um momento como esse, né? Inclusive as freiras desencarnadas, né, que trabalham no hospital onde Mário Silva trabalha. Aqueles espíritos que ficam auxiliando, né? Então, elas têm muita estima pelo Mário Silva. Né? E elas estão aqui participando também do casamento dele aqui, né? A casa de Zulmira, enfeitada de rosas, regurgitava de gente amiga. A felicidade transparecia de todos os semblantes. À noite, na casinha singela de Antonina, reuniram-se quase todos os convidados novamente. Os recém-casados queriam orar em companhia dos laços afetivos, agradecendo ao Senhor a aventura daquele dia inovidável. Né? Quer dizer, ok, perfeito. Né? Um ato até de reverência, né? Um ato de reverência, né? De gratidão. Né? Então, vamos orar para agradecer desse momento, né? De espiritualização. Né? Importante isso aqui. Na casinha da Antonina, né? Deixa eu ver aqui. O telheiro humilde jazia repleto de entidades afetuosas e iluminadas, inspirando entusiasmo, esperança, júbilo e paz. Inclusive os espíritos costumam enfeitar tudo, por mais singelo que seja o momento aqui da união, né? Os espíritos costumam enfeitar, né, com flores. Então, às vezes, médiuns podem enxergar, né, os espíritos ali com o ambiente todo, né, florido, com flores diferentes, tal. Eles costumam enfeitar momentos assim muito especiais como esse, né? A espiritualidade ela enfeita com flores, tal, né? Quem pudesse ver o pequeno lar em toda a sua expressão de espiritualidade superior, afirmaria estar contemplando um risonho pombal de alegria e de luz. Né? Devia ser um ambiente muito iluminado, né? Pela alegria, pelo significado do momento. Na salinha estreita e lotada, um velho tio da noiva levantou-se e dispôs-se à oração.
Clarencio abeirou-se dele, afagou-lhe a cabeça que os anos haviam encanecido e seus engelhados lábios, no abençoado calor da inspiração com que o nosso orientador lhe envolvia a alma, pronunciaram comovente rogativa a Jesus, suplicando-lhe que os auxiliasse a todos na obediência aos seus divinos desígnios. Né? Quer dizer, o tio da Antonina, né? Fez a prece ali, envolvido pelo Clarence, envolvido pelos espíritos amigos. Né? Lágrimas serenas velavam-nos o olhar. Terminada a prece, Haroldo, Henrique e Lisbela, os filhos da Antonina, vestidos de branco, distribuíram licores e guloseimas. Emocionados, acercamo-nos dos nubentes para as despedidas. Abraçando-os, vimos junto deles que Evelina, no fulgor de sua primavera juvenil, aceitava a proteção carinhosa de um rapaz que a fitava enamorado. Agora a Evelina já estava uma jovenzinha, né? Estava já se aproximando de um rapaz, né? Que estava olhando para ela, né? Entusiasmado e tal. O ministro sorriu e explicou-nos: este é Lucas, irmão de Antonina, atualmente futuroso gráfico na capital paulista, cuja bela formação espiritual associar-se-á em breve com a primogênita de Amaro para a execução das tarefas a que esperam no mundo. Né? Quer dizer, os espíritos já sabem que a filha do Amaro vai se casar mesmo com o Lucas, né? Que está dentro provavelmente da programação dela, né? E essas coisas, assim, elas dão pra gente um sabor de eternidade, né? Eles fazem a gente um sabor assim de passagem do tempo, né? Então a gente vê que a Evelina, que era uma menina até há pouco tempo, agora é uma mocinha, né? Está começando a se aproximar do rapaz, a gente sabe que ela vai se casar, né? E novos espíritos se aproximam, novos filhos virão por aí, e a coisa vai andando, né? E a vida vai se renovando, né? Os espíritos vão tendo as oportunidades que eles precisam. Os problemas do passado, alguns surgem, outros são resolvidos e vamos tocando, né? Cortando-nos a possibilidade de excessivas inquirições, o instrutor acrescentou: tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem com o nosso próprio trabalho e tudo será bênção. Né? Olha que importante, né? Olha. Tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem com o nosso próprio trabalho e tudo será bênção. Aquilo que eu estava falando, né? Se você busca o bem, tudo, a solução para tudo é o amor, né, pessoal? O amor é o grande remédio. Todo o mal que a gente já praticou, que a gente já fez, todas as quedas foi por falta de amor. Ah, mas eu amava demais. Eu falo, não, era amor misturado com um monte de carência, conflito, insegurança e tal, né? Quando há amor, de fato, há o equilíbrio, há a ponderação, né? A cautela, né? Então, tudo é amor no caminho da vida, né? Quer dizer, vamos usar bem as possibilidades e tudo será bênção, né? Vamos usar bem as energias que nós temos, porque nós estamos mergulhados no amor divino. O amor é o alimento do universo, o alimento das almas, como diz a Dona Laura no livro Nosso Lar, né? O amor é o alimento das almas. Então, nós estamos mergulhados no amor divino. Só que a gente pega essas energias e às vezes transforma em atitudes negativas, né? Então, vamos aproveitar essa energia divina e vamos transformar em atitudes amorosas, né? Retiramo-nos satisfeitos. E porque o dever nos convocava à distância, seguimos à frente, tentando assimilar o nosso abnegado orientador, a preciosa conjugação do verbo servir. Né? Porque eles estão aqui aprendendo
a conjugar o verbo servir. Assim como nós estamos aprendendo a conjugar o verbo amar, o verbo pensar, o verbo falar, o verbo ouvir, né? Nós estamos aprendendo, né? E aqui o André Luiz e o Hilário estão aprendendo a conjugar o verbo servir, ser úteis, né? Todos nós precisamos aprender. A Irene colocou, eu sou de raiz católica, mas quando conheci a doutrina espírita, minha vida mudou para melhor com os ensinamentos, esclarecimentos da vida na Terra e vida após a morte, o desencarne. Tudo se renova e maravilhoso, é maravilhoso. Amo essa doutrina e sou feliz com ela. Que bom, Irene, parabéns. Né? Esse é um exemplo aí, né, que eu estava falando, pessoas que vieram do catolicismo e que, né, se beneficiaram da doutrina espírita. Né? Isso é uma coisa muito bonita. É uma das coisas mais bonitas que existe é ver as pessoas se aproximando do espiritismo e começando a descobrir a beleza da vida, a beleza da doutrina espírita, a beleza das leis divinas, da espiritualidade. É uma das coisas mais bonitas, né? As pessoas ficam encantadas, né? Quando elas começam a conhecer, a estudar, a ler, né? Isso é muito legal. E é como se fosse abrindo a nossa mente, a gente fosse enxergando horizontes novos, né? Então, é muito bonito isso. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar. Pessoal, nós acabamos o capítulo 38, vamos para o 39, tá? Pode ser? Estão cansados? Capítulo 39. Ah, não, é o penúltimo, né? É penúltimo. Aí depois tem mais um capítulo. Aí encerra. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Ponderações. Decorrido um mês sobre os esponsais de Silva, Mário Silva, né? Certa noite, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zulmira e Antonina para uma reunião íntima no Lar da Bênção. Né? Quer dizer, depois de um mês do casamento do Mário Silva, a Odila pediu uma reunião com a Zulmira e com a Antonina. Né? A Zulmira, a esposa do Amaro, e a Antonina, agora a esposa do Mário Silva. Né? E a Odila era a primeira esposa do Amaro, tá? Que desencarnou, né? Então ela pediu uma reunião com as duas. No Lar da Bênção, que é aquele ambiente onde as crianças ficam, né? Quando elas desencarnam. Então. Ambas alegres, revelavam-se enlevadas fora do corpo denso. Enlaçadas e felizes, contemplavam a terra e o céu, tocadas de sublime esperança. Reduzida assembleia de amigos aguardavam-nos no domicílio de Blandina, em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço. A irmã Blandina é a Meimei, né? O espírito Meimei. Estava ali na casinha da irmã Blandina, ali no Lar da Bênção, né? Dentre todas as afeições presentes, sobrelevava-se irmã Clara, que viera igualmente a ter conosco. A irmã Clara é aquele espírito de muita luz que o Clarencio pediu ajuda para socorrer a Odila, essa mesma Odila aqui, que é a primeira esposa do Amaro. Quando ela desencarnou, ela não aceitou perder a primazia do lar, né? Porque ela era a dona do lar e quando ela desencarnou, daqui a pouco estava Zulmira como segunda esposa do Amaro. Ela não aceitou isso. Ela não aceitou perder o marido, perder o domínio da casa para uma outra mulher. Então ela ficou um bom tempo ali obsediando a Zulmira, vampirizando a Zulmira. A Zulmira ficou deprimida, ficou doente e tal, um bom tempo. Né? Até que a irmã Clara socorreu a Odila. A irmã Clara, com seu amor maternal,
né? Conversou com ela, falou de coração a coração com Odila e chamou ela à razão, né? Então ela foi levada para um outro ambiente para se recuperar. E agora a gente vê a Odila plenamente recuperada, feliz, tal, né? Ok, então a irmã Clara ela está aqui participando da reunião também. As duas excursionistas, ao contato daquele ambiente de genuína fraternidade, rendiam-se ao êxtase da paz e da alegria. Figurava-se-lhes haver encontrado o paraíso, tão pura se lhes desenhava no semblante a exaltação interior. A Zulmira e a Antonina estavam em êxtase, né? Porque o ambiente era muito elevado, era muito puro, né? No recinto amplo que Blandina adornara de flores, permutava-se frases amigas e consoladoras impressões. Multiplicadas notas de beleza enriqueciam a conversação, quando Antonina, mais lúcida que a companheira, indagou pela razão do favor de que se viam aquinhoadas. Né? Quer dizer, foram chamadas para uma reunião, devia haver algum motivo, né? Então a Antonina perguntou qual era o motivo. O reconhecimento transbordava-lhes do coração à maneira do perfume a evadir-se do frasco. Clara afagou-a de leve e explicou maternalmente. Filhas, em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Na missão de mulher, até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados à distância. Por que a irmã Clara está falando isso? Porque até então, agora o momento é feliz, né? Mas até chegar nesse momento, pessoal, tanto a Zulmira quanto a Antonina passaram por inúmeras dificuldades, né? Então são duas mulheres que sofreram bastante, passaram por provações difíceis. Agora o momento é de alegria e de felicidade. Mas elas passaram por choques e enigmas que foram plantados à distância. Como assim à distância? Foram plantados, aqui a gente soube aqui, lá na época da Guerra do Paraguai. É lógico que não é só desse momento, é de outros momentos também, mas nós estamos analisando basicamente o reflexo dessa época, né? Então vocês entendem aquilo que a gente estava falando de semeadura, de colheita, né? Olha quanto tempo que foi preciso para determinada colheita na época da Guerra do Paraguai. Olha quanto tempo se passou, né? E onde foi possível reunir certas pessoas, onde foi possível. Aí o choque do encontro, as dificuldades, os conflitos, a raiva, o ódio, e agora a coisa se acalmou. Agora tudo é alegria, tudo é felicidade. Mas olha como as lutas humanas são difíceis, né, pessoal? Aí continuando aqui com a irmã Clara, né? Com a humildade e a fé, com o bom ânimo e o valor moral, venceram árduos conflitos que lhes fustigavam as melhores aspirações. Foram dias obscuros do pretérito refletidos no presente. Contudo, agora, acerenou-se-lhes a estrada. A paciência a que se devotaram evitou a formação de nuvens da revolta e o céu se fez de novo claro e alentador. Então a irmã Clara está dizendo algo muito importante, né? Quer dizer, elas passaram por dificuldades, mas podia ter sido pior. Se elas não tivessem usado a humildade e a fé, né, sofreram, tanto a Zulmira quanto a Antonina sofreram bastante. A própria Odila sofreu bastante, né? Mas se não tivessem resolvido mudar, usar a humildade e a fé, os problemas poderiam estar muito piores, até agravados dos problemas que eles trouxeram do passado, de outra encarnação. Podia até ter se agravado o problema, né? Isso a irmã Clara está chamando a atenção e eu estou ressaltando isso, pessoal,
Porque isso está acontecendo com todos nós. Talvez alguns de nós estejamos passando ainda por um momento muito crítico, por uma colheita muito amarga, doenças, dificuldades de relacionamento com familiares, com pessoas próximas, né? Muitos devem estar passando por certas colheitas muito difíceis, mas que têm a sua explicação, né? Tem a sua explicação, principalmente no passado e também por algumas questões do presente, né? Mas, como diz aqui, a vida é feita de ondas, né? De fluxo e refluxo. Tem os momentos da semeadura, tem os momentos da colheita, né? Mas a gente precisa cultivar a humildade e a fé. Essa é a grande lição. Precisamos manter a humildade e a fé. A humildade que faz a gente saber que Deus sabe mais do que nós, né? Deus está nos guiando, Deus sabe do que nós necessitamos. E nós geralmente nem sabemos o que queremos. Cada dia a gente quer uma coisa diferente, né? E Deus sabe o remédio certo para a gente, né? Quando a gente se revolta é porque a gente acha que a gente sabe mais do que Deus, né? E não é assim. Deus sabe mais do que nós, né? Então a humildade e a fé que faz com que a gente acredite na possibilidade da mudança, né? Que a gente acredite que a vida vai ser melhor, que os Espíritos estão nos ajudando, que Deus está nos ajudando e a gente vai vencer, né? Então a paciência a que se devotaram evitou a formação de nuvens da revolta, e o céu se fez de novo claro e alentador. É como se o dia renascesse, resplendente de luz. O campo da existência exige mais trabalho e o tempo de semear ressurge alvissareiro. Eles estão no tempo de semear, né? Eles estão no tempo de semear, é o tempo de expandir. É como a gente chega às vezes na casa espírita, a gente chega combalida, a gente chega, né, tudo estropiado, a gente chega tudo complicado, obsediado, a gente chega, né, com uma série de dificuldades, sem entender muita coisa e tal. Aí a gente vai recebendo ajuda, vai aprendendo, vai mudando, vai conhecendo, vai aperfeiçoando e tal. E muitas vezes vai ficando aquela tranquilidade, né? Vai acerenando a nossa vida. É o tempo de semear, é o tempo de expandir, é o tempo de aprender, é o tempo de ajudar, né? De conquistar novas simpatias, aprender, né? Novas atividades. Então esse é o momento, né? O momento da gente semear. E elas estão nesse momento aqui. A palestra em torno cessara de repente. Os circunstantes buscavam ouvir a benfeitora, significando com o silêncio que nela se encarnava para nós a sabedoria. Depois de ligeiro intervalo, nossa amiga continuou. Agora que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber reconstruir o destino. Não olvidemos, não esqueçamos, né? A vida reduz-se a triste montão de trevas, mas não faz plena de trabalho. Desculpa. A vida reduz-se a triste montão de trevas quando não se faz plena de trabalho. Então, vamos guardar bem essa frase aqui, ó. A vida reduz-se a triste montão, a triste monte de trevas, quando não se faz plena de trabalho. Tá? Quer dizer, quando a gente não está pleno de trabalho, é trabalho profissional, não só trabalho profissional, trabalho espiritual, profissional, trabalho fraternal. Quando, pessoal, nós transformamos a nossa vida em uma vida plena de trabalho ao semelhante, de trabalho espiritual, de crescimento espiritual, não há espaço para trevas. Não há espaço para trevas. Tá? A verdade é essa.
Porque quando você acende todos os dias a luz do amor fraternal, de várias formas diferentes, você vai desfazendo as trevas interiores e também vai ajudando a desfazer as trevas exteriores. Tá? Não é à toa que Jesus nos ensinou a fazer brilhar a nossa luz. Brilha a vossa luz diante dos homens. Ninguém acende uma candeia e coloca embaixo do velador, coloca embaixo do alqueire, mas coloca acima, para que ilumine a nossa vida, para que ilumine para todas as pessoas. Né? É muito importante isso. Quem apaga a própria luz pode cair em qualquer buraco. Quem apaga a própria luz pode cair em qualquer buraco. Isso também é uma frase que a gente aprende na obra do André Luiz. Quem apaga a própria luz pode cair em qualquer buraco. Porque a gente vai andando, né? E quando a gente anda na escuridão, a gente pode tropeçar e pode cair em qualquer buraco. Então, facilmente a gente entende quão importante é encher a nossa vida de espiritualidade. O quão importante é enchermos a nossa vida de atividades positivas, de caridade, de estudo, de mediunidade, de palestra, de passe, né? De cursos, né? De doações, de visitas aos sofredores. Né? O quão importante é fazermos da nossa vida algo mais útil possível para nós e para os outros. Né? Tá aí, pessoal, a grande terapia que a gente precisa. É lógico que a gente precisa também conversar, precisa dar, mas é a terapia do amor, né? De preencher a vida com coisas boas, aprender a servir. Quem fica esperando ser amado permanece na infelicidade. E quem se resolve a amar é feliz. Quem ama é feliz, independente da religião em que esteja. Aliás, até fora da religião, né? Quem ama é feliz. Então, quem exercita a solidariedade, quem encontra significados na vida relacionados ao auxílio, ao servir ao próximo, esse é feliz, esse se desenvolve, esse acende a própria luz. Né? Se o sal não salga, né, para que vai servir? Né? Vós sois o sal da terra. O sal precisa salgar, ou seja, nós precisamos ter uma função aqui na Terra. Precisamos ser úteis, senão a gente fica insosso, né? O sal fica insosso e a nossa vida fica insossa também. Né? Aí a pessoa fala, mas eu estou perdendo a vontade de viver, estou perdendo o gosto, estou perdendo... Então precisa retomar, achar novos significados para a vida. Precisa achar novos significados para levantar todos os dias, para tomar banho todos os dias, para se arrumar, para se embelezar, né? Para estudar. Precisa encontrar novos significados. É sinal que os significados que trazia venceram. Né? Eles têm prazo de validade. Então, precisamos ressignificar a nossa vida. E o lado espiritual, a espiritualidade, nos traz significados muito profundos. Nos traz significados muito profundos. Né? Nos traz a visão de imortalidade, nos traz a visão de reencarnação, de lei de causa e efeito, de justiça divina. Né? Então, faz a gente situar a nossa vida numa visão muito ampla do ponto de vista espiritual. Né? Isso devolve o sentido existencial. Né? Então vamos pensar nisso, né, pessoal? Nós vamos dar uma paradinha aqui para não ficar muito extenso o nosso estudo de hoje, e porque o capítulo continua, né? A gente deve terminar ele na semana que vem. E aí a gente, provavelmente, as últimas semanas aí do nosso estudo, tá? Ok? Vamos então fazer a nossa prece final. Então vamos lá.
Senhor Jesus, muito gratos pela oportunidade do estudo mais uma noite. Apesar das nossas limitações, das nossas deficiências pessoais, nós vamos aprendendo, Senhor, com os ensinos dos bons espíritos que nos foram trazidos por Chico Xavier e por tantos outros médiuns que trabalharam e continuam trabalhando em Teu nome, e também, Senhor, do Teu Evangelho, que ecoa através dos milênios e chega ainda aos nossos ouvidos como um doce apelo à transformação, à caridade, ao perdão, à compreensão. Então abençoa-nos, Senhor, na nossa noite, no nosso descanso, do ponto de vista material, e o nosso trabalho e aprendizado do ponto de vista espiritual. Obrigado por tudo, ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos, pela presença, pela participação, tá? Sempre muito agradável estar com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.